Bem-vindos a mais uma jornada pelo mundo das relações ecológicas. Iremos mergulhar nas conexões sutis e essenciais que moldam os ecossistemas ao nosso redor, das alianças simbióticas, às batalhas pela sobrevivência, cada interação entre organismos, revelando uma história fascinante de interdependência e adaptação. Olá, eu sou Karine Nunes, sou professora de Ciências e Biologia com especialização em Neurociências na Educação. E hoje vamos falar sobre explorando as teias da vida e entendendo as relações ecológicas. As relações ecológicas são fundamentais para a dinâmica dos ecossistemas. Elas moldam a sobrevivência, a reprodução, a distribuição dos seres vivos em seus habitats. Vamos explorar essas interações de forma interativa e entender como elas afetam a biodiversidade. As relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos dentro do ecossistema. Elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, interespecíficas. Essas relações podem ser benéficas ou prejudiciais para partes envolvidas. Vamos conhecer um pouquinho de cada relação, começando com uma relação ecológica harmônica. Nas relações harmônicas, todos os organismos envolvidos se beneficiam mutuamente ou pelo menos nenhum é prejudicado. E é uma interação que resulta em vantagens para todas as partes envolvidas. Já as relações ecológicas desarmônicas, pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado, enquanto o outro se beneficia ou não sofre prejuízo. É uma interação que resulta em vantagens para um organismo e prejuízos para outra. Vamos conhecer algumas das relações harmônicas. Começando com o mutualismo. Nessa relação, ambos os seres envolvidos se beneficiam mutuamente. É uma simbiose, na qual ambos dependem um do outro para sobreviver. Um exemplo clássico é a relação entre os línques, uma associação entre o fungo e uma alga, onde o fungo fornece proteção enquanto a alga realiza a fotossíntese, fornecendo nutrientes para ambos. Já na protocooperação, é diferente do mutualismo. Na protocooperação, se beneficiam, mas não são totalmente dependentes um do outro para sobreviver. Um exemplo comum é a relação entre as abelhas e as flores. As abelhas se alimentam do néctar das flores, enquanto transportam pólen para realizar a polinização, beneficiando tanto as abelhas quanto as plantas. Já a sociedade, nesse tipo de relação, os indivíduos da mesma espécie vivem em grupos e dividem tarefas entre si. As sociedades de insetos como formigas, cupins e abelhas são exemplos clássicos. Cada membro desempenha um papel específico dentro da colônia, como cuidar das crias, buscar alimento ou construir e manter o ninho. Colônia, semelhante à sociedade, mas com uma união física entre os indivíduos da mesma espécie. Um exemplo são os recifes de corais, onde milhares de pólipos de coral se unem fisicamente para formar uma estrutura sólida. Essa união proporciona proteção contra os predadores e acesso a uma maior quantidade de alimento. Já o inquilinismo, nesse tipo de relação, um dos seres se beneficia utilizando o outro como suporte, sem causar danos significativos a ele. Um exemplo são as bromélias, que crescem sobre as árvores nas florestas tropical, utilizando-as como suporte físico, sem prejudicá-las. O
commensalismo, aqui um dos seres se beneficiam da presença do outro, sem causar nenhum dano ou benefício para ele. Um exemplo é a relação entre a rêmora e o tubarão, onde a rêmora se fixa ao tubarão para se alimentar dos restos de comida que o tubarão deixa para trás. Agora, vamos conhecer algumas das relações ecológicas desarmônicas, começando com o parasitismo. Nesse tipo de relação, um organismo chamado de parasita se beneficia às custas de outro, chamando de hospedeiro, causando-lhes prejuízos. Os parasitas retiram nutrientes do hospedeiro, prejudicando sua saúde e, em alguns casos, podendo até mesmo causar a morte. Além das pulgas em animais de estimação, outros exemplos de parasitas incluem carrapatos, piolhos e vermes intestinais. Esses parasitas podem causar desconforto e até mesmo transmitir doenças. E esses parasitas, eles podem ser ectoparasitas, que são parasitas que vivem na superfície externa do corpo dos hospedeiros, como pulgas que vivem sobre a pele do animal, que será seu hospedeiro, e o endoparasita, que são parasitas que vivem no interior do corpo dos hospedeiros. Um exemplo bem comum é a tênia, também conhecida como solitária. Ela vive no interior do intestino das pessoas, de onde absorve os nutrientes para sobreviver. Existem também casos de parasitismo entre as plantas, e elas, por não ter clorofila, não podem realizar fotossíntese. Então, para obter o alimento, elas apresentam raízes nos caules e absorvem os nutrientes, sugando a seiva. Um exemplo dessa planta é o cipó chumbo. Já o predatismo, nessa relação, um organismo chamado de predador caça e se alimenta de outro organismo, chamado de presa. O predador utiliza suas habilidades de caça para capturar e consumir sua presa, geralmente tirando-lhe a vida. Essa relação é fundamental para a regulação das populações de presas e para o equilíbrio dos ecossistemas. Exemplos comuns de predadores incluem leões, lobos, aves de rapina e peixes predadores. O canibalismo. No canibalismo, um organismo consome indivíduos da mesma espécie como fonte de alimento. Isso pode ocorrer por uma variedade de razões, como competição por recursos escassos, prática de canibalismo filial, quando os pais consomem os próprios filhos, ou como estratégia reprodutiva, como no caso da fêmea do louva-a-Deus, que vai devorar o macho após o acasalamento. O canibalismo pode desempenhar um papel na regulação populacional e na seleção natural. Já na competição, esses diferentes organismos vão disputar recursos limitados, como alimento, água, território, parceiros reprodutivos, abrigo e entre outros. Essa luta pela sobrevivência pode ocorrer tanto em indivíduos da mesma espécie, como competição intraespecífica, quanto entre espécies diferentes, competição interespecíficas. Exemplos incluem a competição entre as plantas por luz solar e nutrientes do solo, a competição entre animais por território, parceiros reprodutivos e a competição entre predadores por presas. Então, a competição vai desempenhar um papel importante na seleção natural e nas estruturações das comunidades ecológicas. Então, é importante refletirmos sobre a complexidade e a interconexão dos seres vivos em seus habitats, explorando as diversas formas de interações entre os organismos, desde os relacionamentos simbióticos até as competições acirradas pela sobrevivência. Ao longo do caminho,
Testemunhamos como cada relação ecológica desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Ao compreendermos essas relações, ganhamos uma nova apreciação pela teia da vida e pela delicada harmonia que sustenta nossa biosfera. Nosso desafio é proteger e preservar esses ecossistemas, reconhecendo que cada ser vivo, por menor que seja, desempenha um papel fundamental na saúde do nosso planeta. Espero que tenha acrescentado no estudo de vocês. Se vocês gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Clique no botão de inscrição e faça parte do nosso canal. Até mais, galerinha!